só canto com eles aqui, entendeu? Eu não gosto de cantar sozinho. Porque eu lembro da minha esposa falando, cala a boca. Aí eu canto com eles. Presbítero Wallace, fica de pé, meu amigo. Será o porta-voz de Deus na noite desse dia. Você pode se colocar sobre os seus pés, amém? Faça assim com a sua mão direita para o alto, mão de autoridade, e repita: Deus, que o presbítero Alisson venha ser boca de Deus para nossas vidas. Queridos, a paz do Senhor, amém, que alegria poder estar nessa casa de oração. E desde que nós chegamos aqui, já sentimos palpável a presença de Deus, e eu louvo muito ao Senhor, porque vejo aqui uma igreja em sua grande parte, igreja bem jovem, né? Bem jovem mesmo. E louvo ao Senhor, porque de quarta para quinta, amanhã é feriado, você poderia estar em qualquer outro lugar e ninguém ia falar nada. Você está justificado, vai descansar. Mas você escolheu ser grato ao Senhor. E o Senhor vê isso, o Senhor vê isso. Enquanto você abre aí a carta aos Romanos, capítulo 12, me permita agradecer, pastor, muito obrigado. Pastor Antônio, juntamente do pastor Igor, tá? Se não forem, recebam, porque é de Deus, mas muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Vejo aqui que são homens sérios, que se importam com o cuidado da vida dos irmãos, de cuidar de ovelhas, e isso é muito bom, ao mesmo tempo muito raro. São meninos muito novos, né? Bem novos mesmo, como eu também sou, mas que já se importa, já tem esse senso de responsabilidade para com a palavra e a obra do Senhor. Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, queridos obreiros, músicos, as irmãs voluntárias, toda hora vindo aqui, passar, entregar água, pessoal que está na portaria, quem está cuidando do som. Irmãos, tudo isso aqui está sendo entregue ao Senhor. Mas eu não estou vendo ela levantando a mão ali, mas ela está adorando, trazendo água aqui, ele está adorando, mexendo no som, está adorando lá. Ah, que Deus abençoe os irmãos de forma poderosa. Romanos 12, versículo 2. Não posso deixar de apresentar também, está comigo aqui a minha esposa, a irmã Aline, está ali atrás. Faz assim, meu amor, isso. Ela é bem tímida mesmo, se perguntar se quer cantar, já era, desmaia ali na hora. Mas enquanto eu estou aqui, ela está intercedendo por mim dali. Estamos esperando um bebezinho que já tem 3 meses ali na barriga, está no forno aguardando, já estamos aguardando, bem ansiosos, e rogo a oração dos irmãos pela minha família. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler o 1 e o 2 para dar contexto. Eu não vou ser demorado, tá? Eu vou ser bem breve. Eu sei que os irmãos querem dormir. Sei que os irmãos que prometem dormir, diga amém. Ô, pastor. Os irmãos que querem ficar ligados e receber a palavra, diga glória a Deus. Maravilha. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vamos lá? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome o seu assento adorando ao nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser aqui objetivo. Não peguei aqui em cima do tema necessariamente. Sei que o tema aqui é Josué 3:5, né? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Mas vendo ali o santificai-vos bem grande, eu falei, é aí que a gente vai entrar. Santificai-vos, santificação. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho de Paulo, Romanos. Eu só peço a atenção dos irmãos, principalmente nesse início, para a gente dar um contexto aqui, para a gente entender por que a gente está dando essa glória. Vamos mergulhar na aplicação e concluir para sairmos daqui satisfeitos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos entendem assim, diga amém.
Romanos, você conhece bem, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não nasceu apóstolo, tornou-se apóstolo depois de uma série de acontecimentos na sua vida. Você sabe muito bem que Paulo, antes de ser o conhecido Paulo, nós temos o filme aí do apóstolo Paulo, muito bom, e que retrata muito bem ali a sua vida, mas o apóstolo Paulo, ele já não começa apóstolo, não começa já esse pregador de multidões. Apóstolo Paulo, ele inicia a sua caminhada, a Bíblia relata, lá como perseguidor dos cristãos. Quem conhecia, como a Bíblia diz e cita, como o antigo Saulo, tinha medo de andar perto do homem. Quem andasse perto dele, dizia que era cristão, ele passava a pessoa. Não gostava de cristãos, perseguia os cristãos que de fato anunciavam ou reconheciam a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Você conhece muito bem a história e sabe que Jesus vai se encontrar com Paulo para causar essa transformação na vida de Paulo. Transformação essa que vai resultar em vai desencadear ali uma pregação em diversas outras cidades. Em parte da Ásia vai ser contemplada com a palavra de Deus por causa dessa transformação. O importante é que depois do encontro real entre Paulo e Jesus, depois desse encontro verdadeiro, a vida de Paulo, ela vira essa chave. Ela de fato é transformada, ela é mudada, porque é impossível você ter um encontro real com Jesus e não sofrer nenhuma transformação. É impossível, irmãos, eu falo e afirmo, é impossível você ter um encontro real e verdadeiro com Jesus e nada mudar. Impossível. Quem tem um encontro real e verdadeiro com Jesus vive diferente. Ainda que não seja instantâneo, como porque Paulo também não foi. Não é instantâneo. A transformação, ela é um processo. A transformação, ela é um passo a passo, devagar. O interessante, isso também implica dizer que o Evangelho ele não nos aceita como nós somos, mas ele vai nos transformando através do processo da santificação. Paulo, por sua vez, nesse processo e nessa vida de pregar e nessa vida de anunciar o reino, de anunciar Jesus, ele vai sofrer e vai sofrer muito. Coitado daquele que diz, vem para Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas. Porque Paulo me mostra que depois que ele torna-se esse apóstolo, são lutas atrás de lutas, adversidade atrás de adversidade. Que isso, Alisson? Sobre Paulo, foi ferido, quase morto em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, vai pegando, chamado de tagarela em Atenas, enfrentou falsos apóstolos em Corinto, enfrentou as falsas feras em Éfeso, preso em Jerusalém, em Roma continua carregando a convicção. Ele escreve, Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas Alisson, te bateram. Paulo, te bateram. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas Paulo, te criticaram. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é salvação daqueles que creem. Ele é poder de Deus para a salvação, o que implica dizer que a cruz, ela me modela, a cruz me transforma. O evangelho, mais uma vez, não aceita como nós somos, aceita como estamos, e com o tempo nós vamos sofrer a transformação através do Espírito Santo de Deus. Esse evangelho que transforma, que muda Paulo, é o mesmo evangelho que ele está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho, não me envergonho do meu passado, que ele serve para poder embasar quem eu sou agora. Aí ele começa a escrever ali a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Está havendo ali em Roma, parece que está havendo em Roma, uma discussão. Quem é o mais justo? É quem cumpre a lei ou são os gentios? Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar. Tem que cumprir a lei ou não tem que cumprir a lei? Está havendo uma briga ali entre os judeus e os gentios. E aí Paulo vem e cerra a todos debaixo de uma mesma palavra. Ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus. Coloca todos debaixo do mesmo patamar e mostra, não é por cumprir lei que vem a salvação. Não é pela circuncisão que vem salvação. Não é pelo muito orar que vem a salvação. Ele começa a explicar acerca da graça. Aí a graça, em nenhum momento ela é por merecimento. Não é por muito jejuar, muito orar, muito pregar, muito cantar. Não, se fosse por isso, mereceríamos. Mas como é graça, independente do que você faça, Jesus te escolheu amar primeiro. Jesus escolheu te amar primeiro. O que é a graça então, Alisson? A graça é a força capacitadora que capacita o homem a não pecar e viver uma vida de santificação. A graça não é só o favor imerecido como nós conhecemos. Também é. Não merecíamos e recebemos. Porém, a graça também é uma força que capacita o homem a não pecar e viver uma vida em santidade. Capítulo 1 ao capítulo 3 é isso que eles estão falando. Capítulo 4 e 5, Paulo escreve justificando aqueles do Antigo Testamento que foram salvos. Ele cita vários personagens bíblicos, dentre eles destaca Abraão. Abraão, por sua vez, o texto diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele foi justificado pela sua fé. Alguém pode estar pensando, mas Alisson, no Antigo Testamento nós não tínhamos graça, não tinha Jesus. O véu não tinha sido rasgado. De fato, você está certo. Mas Paulo, ele deixa bem claro que ele foi justificado pela fé que ele teve antecipadamente. E essa fé lhe deu capacidade, o texto diz, para lhe imputar como justiça. Apesar de ainda não ter a graça do Antigo Testamento, quando Abraão creu, imputado aqui significa depositar na conta. Quando ele creu e pela sua fé ele alcançou a salvação, essa fé foi imputada, foi depositado na conta dele a graça de Cristo Jesus. E isso lhe serviu para a justificação pela sua fé. Capítulo 4, capítulo 5, Paulo vem aplicando isso. Capítulo 6, 7 e 8 é uma guerra. Capítulo 6, 7 e 8, uma guerra de Paulo entre carne e espírito. Entre o que é pecado e viver no espírito, entre viver na carne. E aqui é interessante, porque nós vemos isso, é muito claro na Bíblia. Paulo em todo momento brigando quase que consigo mesmo para viver e fazer a vontade de Deus. Você lembra muito bem daquele texto que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele quer fazer o bem. Ele tem a consciência através do Espírito Santo daquilo que ele deve fazer. Mas isso não anula a fraqueza que ele tem na carne, ao ponto de Deus dizer: não precisa esse espinho sair de você. Por quê? Porque a minha graça ela te basta. A minha graça vai te fazer andar em santidade. A minha graça vai te permitir andar em santidade. A minha graça vai te permitir andar em oração. A minha graça vai te permitir jejuar, buscar, orar em todo momento. O texto continua dizendo, no versículo mais longe ali no Romanos capítulo 7, ele diz, ao ponto dele dizer: miserável homem que sou. Olha assim, irmão, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Aí ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Interrogação. No próximo ele diz: mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui nesta noite? A notícia para a tua vida é: não há condenação, não há pecado que te condene, não há voz de dia e de noite que te acuse, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não há condenação. Capítulo 9, 10 e 11 é Paulo descrevendo do passado de Jerusalém. Capítulo 9, capítulo 10, o presente de Jerusalém, no tempo do texto. E capítulo 11, o futuro de Israel. O futuro de Israel. Aguarda, Israel. Aguarda, prepara-te, ó Israel. E aí ele entra no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, ele já começa com um apelo. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Esse é quase que uma súplica para quem ele está escrevendo.
Rogo-vos, irmãos, eu peço a vocês. Ele vai mais além. Ele não só roga, mas ele diz: pela compaixão de Deus. Em outras traduções, pela misericórdia de Deus. É uma súplica. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Irmãos, pelo amor de Deus. Rogo-vos. O quê? Que vos apresenteis. Que vos apresenteis. A palavra aqui apresenteis, o original é paristemes, no grego, paristemes, que significa se apresentar de uma vez por todas. Se apresentar de uma vez por todas. Até porque não é da vontade de Deus que você venha numa mini vigília top como essa. Se apresente e retorne a fazer o que um dia você havia feito. Não é da vontade de Deus que você venha numa mini vigília top. Palavras aqui que antes da mensagem, o culto terminando, eu já estava satisfeito. Mas aí você vir para cá e se apresentar pela metade, ouvir, entregar e sair daqui, voltar a fazer as mesmas coisas, voltar à carnalidade, voltar ao pecado, não vai valer de nada. A palavra de Deus é: se apresente de uma vez por todas. Já que entrou, se apresente de uma vez por todas. Você poderia não ter vindo, não poderia? Mas você veio. Já que veio, se apresenta de uma vez por todas. Como eu vou me apresentar? Ele diz: como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos no sacrifício. Como sacrifício, você conhece bem, foi falado aqui pelo pastor Antônio. Ele falou do altar. E a vítima que chega no altar, o cordeiro que chega no altar para ser imolado, para ser sacrificado, ele não tem escolha. Uma vez no altar, não dá mais para olhar para trás. Uma vez no altar, não dá para retornar. Uma vez apresentado, não dá para olhar e dizer não quero mais. O cordeiro que chega, ele precisa ser entregue. O cordeiro que chega, ele precisa, já que veio, ele não pede mais para voltar. Já que veio até aqui, não vai mais retornar. O holocausto, o sacrifício, ele é composto de 3 elementos. O sacrifício, aquele holocausto, esse sacrifício, são 3 elementos: oblação, libação e cheiro suave. Oblação, libação e cheiro suave. O que é a oblação do sacrifício? É a carne que vai ser queimada. O que é o cheiro suave do sacrifício? É a gordura que vai ser queimada. Dessa gordura que vai subir o cheiro suave que nós conhecemos nos textos bíblicos. E o que é a libação? Aqui vem. A libação é o sangue que vai ser derramado. A libação é o sangue. Aí Paulo vai dizer na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ele diz que eu terminei o combate. Eu fui entregue e entreguei a minha vida como libação. Olha que interessante. Entreguei a minha vida como um cordeiro completo, sacrificado. Eu entreguei até o meu sangue. No ano 64, Paulo vai ser morto por Nero. Percebe isso aqui? No ano 64, Paulo vai ser morto por Nero. E as palavras de Paulo ecoam: combati o bom combate, entreguei-me como libação até o sangue. Eu me entreguei como oblação, libação e cheiro suave. Eu fui até o final me entregando de corpo, alma e espírito. Não dá para vir para uma mini vigília dessa e entregar só a metade. Não dá para vir para uma mini vigília dessa e ficar observando o sapato de alguém, a cor da igreja, se a igreja está rachada, a vestido da irmã, o vestido, rapaz, se está bonito, se está feio, se alguém desafinou, se alguém olhou torto, se alguém olhou errado. Não, já que veio para cá, se entrega de corpo, alma, espírito, glória, aleluia, mão levantada, mão abaixada, choro, mas entrega a Jesus o que você veio entregar nesta noite. Não dá para vir e ficar pela metade, irmãos. Você veio para cá, já que veio, entrega. Já que veio, adora. O texto diz que, primeiro, você precisa se entregar como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Na Bíblia nós temos 2 sacrifícios vivos. O primeiro, você conhece muito bem o texto. Abraão está subindo Moriá. Está levando o menino. O menino diz: estou vendo a lenha. Estou vendo aqui que o Senhor vai fazer fogo, mas cadê o cordeiro?
Estou vendo que está tudo pronto aqui, mas e o cordeiro, cadê? Abraão sobe, triste, diz, vamos subindo, filho, Deus vai prover. Vamos subindo, filho, Deus vai prover, vai chegar, vai chegar. O texto diz que ele chega, monta o altar, coloca o menino sobre o altar, ergue o cutelo. Antes de descer o cutelo no menino, o anjo manifesta-se a Abraão. Para, Abraão, Deus já viu a tua fé. O texto diz que o anjo mostra a ele, eis ali o cordeiro. E ele olha para trás e vê que Deus havia provido o cordeiro. Deus, aquele homem, Abraão, ali naquele momento ele viu a maquete do Calvário. Um inocente que não tinha culpa de estar morrendo porque não tinha feito nada. Estava ali um altar, simbolizando o Calvário. Ali estava a maquete do que seria o sacrifício de Cristo. Pega isso aqui em nome de Jesus. Ele olhando para isso. E no momento que ele foi matar, que ele foi descer o cutelo, o anjo aparece e o impede. Por que ele o impede? Porque se era para ser sacrificado, se Deus havia ordenado, será que Deus não receberia esse sacrifício? Era um sacrifício, mas havia algumas características que aquele menino não cumpria. Era um sacrifício vivo? Era, mas faltava outro, sacrifício santo. E esse ponto aquele menino não poderia cumprir. Primeiro ele cumpriu o sacrifício, o segundo ele era vivo, no terceiro aí pegou. Nesse momento o anjo aparece, porque ele não é um sacrifício santo, mas eu conheço um sacrifício vivo, santo. Parece que alguém aqui do lado levantou a mão. Parece que alguém lá atrás também conhece. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício que foi vivo, que foi um sacrifício aceitável. Que isso, Alisson? Está lá o sacrifício vivo. O texto diz lá em Colossenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo em forma de Deus. Mesmo sendo em forma de Deus. Tem duas palavras aqui para forma. A primeira palavra é esquema. A palavra esquema, ela o texto diz, é aquilo que parece ser, mas não é. A palavra esquema é como se fosse o esquema aqui do português brasileiro. É o esquema, é algo que parece ser, mas não é. Parece ser, mas não é. Até canta, mas não é. Prega bem, mas não é. Veste-se bem, mas não é. Mas a palavra aqui de fato vem do grego morfê, que significa mesma essência, mesmo formato, sendo em forma de Deus. É Deus, sempre será Deus, sempre foi Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Beleza, Alisson, agora me prova que ele é santo. Você falou que ele morreu porque ele era sacrifício e ele era vivo, mas aonde está que ele é santo? Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Paulo diz, e ele não cometeu pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pedro diz, e nele não há pecado. João 6,69. João vai dizer, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém pode estar pensando, mas Alisson, aí é mole, porque os 4 que você citou são do time de Jesus: Paulo, Pedro, João e o escritor da carta aos Hebreus. Os 4 são do time de Jesus. Se eu te der 4 textos do time da oposição, tá bom para você? Vamos lá. Primeiro, Mateus capítulo 27, versículo 4. Judas disse, pequei traindo sangue inocente. 4-1. Mateus 27, 19. Não se envolva com esse inocente. Tive um sonho e sofri por causa dele. Quem está dizendo aqui é a mulher de Pilatos. Eu tive um sonho com esse homem. Não mexe com esse homem.
não mexe com esse homem. Tive um sonho e sofri muito por causa dele. 4:2, lá vai. Mateus 27:24. Pilatos lava as mãos dizendo: eu estou inocente do sangue deste homem justo, do sangue deste homem inocente. Lucas, vamos lá, 4:3. Lucas 23, versículo 41. O ladrão olha para o lado e diz: nós sofremos porque merecemos, mas este homem, nenhum mal ele. 4:4. Mas como Jesus não empata e nem perde, lá no cenário da cruz, o centurião olhando de longe dizendo: verdadeiramente, este homem é um homem justo. Se eu fosse você, já tinha pulado dessa cadeira, porque o santo de Israel já chegou no nosso meio. O santo de Israel já está entre nós. Ele é santo, ele é santo. Você pode declarar isso: ele é santo, 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 ele é o santo de Israel. Ele é o santo de Israel. O texto diz, e aqui é interessante porque agora a gente entende porque nós não poderíamos nos apresentar. Não éramos santos. Você não se apresenta hoje na mini vigília do amor genuíno porque você é bom. Você não apresenta porque você é graduado em alguma coisa. Você não se apresenta aqui porque você tem algum carro, alguma casa. Você não se apresenta aqui, você prega bem porque você canta bem. Você não se apresenta aqui porque toca bem. Você não se apresenta aqui porque você veio bonito. Você se apresenta aqui porque um sacrifício perfeito morreu no teu lugar, te considera, oh, glória a Jesus, te concedendo ao fator da vida para você estar aqui. Se você está aqui foi porque o perfeito grandão da Galileia sacrificou-se no seu lugar. Rogo-vos, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício santo. Santo é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional aqui, racional é a palavra lógicos, que significa culto integral, culto completo. Paulo não está falando só de um culto com entendimento, mas de um culto completo, é um culto lógico. Um culto com entendimento, mas um culto integral. O culto completo de Paulo é, quando eu me apresento, eu já estou cultuando. Culto completo de Paulo é, desde quando eu me apresentei, eu estou integralmente cultuando. Vou melhorar para você. Culto de Paulo aqui não começa às 19 horas e termina com a bênção apostólica. Culto de Paulo aqui não começa às 21 e termina daqui a pouco. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: se eu estou em casa, eu estou cultuando. Se eu estou no Uber, eu estou cultuando. Estou tomando banho, eu estou cultuando. Se eu estou na minha escola, eu estou cultuando. Se eu estou no trabalho, eu estou cultuando. Se eu estou em casa, eu estou cultuando. Mas se eu vou para o meu quarto, eu estou cultuando. Em outras palavras, ele está dizendo: não é cultuar a Deus, esse culto integral não é que nem os dados móveis do nosso celular, que dia 20, 25 cai e você não consegue mais falar mais com ninguém. É todo dia, toda semana, todo mês, todo momento, cultuando em oração, adorando a Jesus, buscando ao Senhor em todo momento. Quando me apresento, já estou cultuando, porque um culto completo não é um momento, não é adoração, não é levantar a mão ou dizer glória a Deus, mas é viver de fato aquilo que está sendo pregado. Culto completo tem a ver com o entendimento, como modo de vida, com santificação. Lembra lá no tabernáculo, candelabro? Quase que o pastor Antônio entrou nisso aqui. Eu falei: ele vai roubar essa pregação, não acredito. Lembra lá o candelabro? Tinha lá o candelabro no tabernáculo e ele tinha uma função. A função do candelabro era iluminar. A função do candelabro era iluminar o lado de dentro do tabernáculo. E o sacerdote tinha uma função: todo dia
ele tinha que ir lá, colocar fogo, trocar o óleo, colocar o fogo. Troca o óleo, coloca o fogo. Troca o azeite, coloca o fogo. Troca o azeite, todos os dias. A ordem do Senhor no Levítico era: essa chama não pode se apagar. Ela precisa ficar acesa todos os dias. Tem que ficar acesa na segunda. Tem que ficar aceso na terça. Tem que ficar aceso na quarta. Tem que ficar aceso na quinta. Tem que ficar aceso na sexta. Tem que ficar... Aí você vai lembrar comigo lá daquele menino, daquele sacerdote Eli, mais à frente. Sabia tudo, sacerdote. Já tinha tudo o que precisava para poder tocar a obra do Senhor. Tinha conhecimento, orava muito bem, falava muito bem. De fato, era um sacerdote. Só que a Bíblia diz que ele já está perdendo a visão, está perdendo a comunhão, está perdendo a ligação, está perdendo a intimidade. Conforme ele vai perdendo a intimidade, ele vai deixando a desejar em outras áreas. Sua família vai se perdendo, sua casa vai se perdendo, sua vida vai se perdendo. Era como se Deus dissesse: Eli, você é muito bom, Eli, mas tem um problema. Você está perdendo aquele fogo da oração do início. Você canta muito bem, mas você só canta quando tem alguém te ouvindo. No secreto não te ouço mais. Você fala muito bem, mas você só prega para grandes congressos e com grande número de pessoas. Mas fica tranquilo, que eu estou levantando um menino que não prega que nem você prega, que não canta que nem você canta, que não ora que nem você ora, mas está aceso na segunda, está aceso na terça, está aceso na quarta, está aceso na quinta, está aceso na sexta, está aceso no sábado. Deus não está nem aí, oh glória, para aquilo que você sabe ou deixou de fazer. O que Deus vem procurar na mini vigília é um coração aceso e disposto a fazer a obra do Senhor em santíssimo. Tem alguém ligado aqui? Tem algum candelabro ligado aqui nesta hora? Erga a tua mão e adore o nome de Jesus. Candelabro aceso. Não vos conformeis com este mundo, ele diz. Não deixe o mundo te moldar. Não deixe o mundo te modelar. É isso que ele está falando. A palavra aqui é: não vos transformeis. A palavra transformar aqui é metamorfó. É a mesma palavra que é usado lá quando Jesus foi transfigurado. É uma mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. E aí, quando nós vemos essa transformação que o mundo quer fazer, é justamente adequar um padrão que não é nosso para o lado de dentro. Nós temos então um padrão do mundo e nós temos a transformação de Deus. Temos o padrão do mundo e temos a transformação de Deus. Que o padrão do mundo diz: Deus é amor, eu faço o que eu quero. Ah, mas você vai na igreja? Eu vou na igreja. Eu creio em Jesus, mas a minha vida cuido eu. A minha vida eu faço o que eu quero. A minha vida eu ando como eu quero. O que eu tenho vontade de fazer eu faço. Mas e Jesus? Não acredita em Jesus. Deus é amor. Eu vou para a igreja, eu faço minha oração, como se aquele momento validasse tudo aquilo que ele fizesse por sua própria vontade. Eu faço minha oração, mas eu também bebo meu negocinho. Eu faço minha oração, mas eu também dou um tapa. Eu faço minha oração, mas eu vou para onde eu quiser, vou para minhas festas. Como se aquilo fosse tranquilizar a sua mente. Oh Jesus, como aquilo fosse tranquilizar a sua mente, para que ele fizesse o que quisesse, da forma que quisesse. Aí na Bíblia nós temos esse cenário. Alguém que foi até a casa de Abinadab, pega a Arca da Aliança e traz a Arca da Aliança numa festa terrível. Vem pela festa, pela eira de Nacon, Davi, trazendo a Arca numa festa, numa alegria. Todos estão felizes porque a Arca está voltando, a presença está voltando, mas está ferindo princípios. A motivação é boa, mas está ferindo princípios. Deus é amor, eu cultuo, mas eu faço meus negócios. A motivação é boa, mas está ferindo o princípio. A motivação é boa, mas está ferindo o princípio. Lá vem ele, está vindo com a arca, encarregado em cima de bois, fazendo festa. Davi está inovando, está trazendo a arca de volta,
mas está ferindo princípios. Por quê? Porque no Levítico já foi dito, não é nas costas de boi, é nas costas dos levitas. Não é nas costas de animais, é nas costas das pessoas. As pessoas têm que carregar a presença, as pessoas têm que carregar aquela arca. Não é daquele formato. O texto diz que na eira de Nacon, que não tinha buraco e nem pedra, Deus faz na frente do animal. O animal tropeça, a arca cai. É como se Deus estivesse dizendo: para a festa. Por quê? Porque a motivação é boa, mas está ferindo o princípio. Para a festa, porque a motivação é boa, mas está ferindo princípios. Nós estamos precisando cumprir princípios. Que princípios, Alisson? Amar a Deus acima de todas as coisas é um princípio. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é um princípio. A oração é um princípio. O jejum é um princípio. Nós temos diversos princípios. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra é um princípio. Mas nós temos um princípio que também não podemos negligenciar, e é o que eu destaco, que é o princípio da leitura da palavra. É o princípio do fogo que provém da palavra. Nós cantamos aqui que o fogo arderá sobre o altar. Eu entendi muito bem que o fogo que o nosso pastor cantou aqui não trata de movimento, não trata do voo da águia, nem tão pouco do aviãozinho. O fogo que a palavra trata é o fogo da palavra de Deus, é o fogo da mensagem de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda nos Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí Isaías vai fechar dizendo, Isaías capítulo 40: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deixe-me ver quem trouxe a palavra. Deixe-me ver quem trouxe a palavra. A palavra te renova, a palavra santifica, a palavra te guarda, a palavra te liberta, a palavra te batiza, a palavra te levanta, a palavra te abate, a palavra exalta. A palavra de Deus é o norte do crente. Jovem sem palavra é um jovem perdido. Homem sem palavra é um homem perdido. Uma mulher sem a palavra é uma mulher perdida. Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho? Observando, estudando, examinando a sua palavra. Não tem como ter vida santa se não tem palavra. Não tem como ter vida de oração se não tem palavra. Não tem como vir para a igreja, ser um crente frequente, abençoado, servidor, se não existe palavra. A palavra precisa ter o seu ser, o teu cerne, precisa ser a tua coluna. A palavra precisa ser o centro da sua vida. Quem foi padronizado no mundo está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu já estou terminando. Quem foi padronizado pelo mundo, a Bíblia precisa ser atualizada. Já vi isso agora há pouco na internet. Tem que fazer um upgrade, porque não é bem assim. Vamos analisar direitinho aqui, porque essas pessoas também precisam ser salvas. A igreja precisa ser uma igreja inclusiva. Me perdoa, irmão. A igreja não é inclusiva, a igreja é exclusivista. Que isso, Alisson? A igreja é exclusivista. Por quê? Porque quem não tiver no formato de papai, quem não tiver do jeito que ele quer, quem não estiver no formato que ele... Oh, Jesus, estou sentindo Deus aqui. Quem não estiver no formato que ele quer, não precisa nem tentar. Agora, quem já entendeu, quem tem a mente transformada, entende que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É a inerrante palavra
palavra de Deus. Quem foi padronizado pelo mundo está dizendo que Deus é Deus Mãe, está dizendo que Deus é Deus Mãe, mas quem foi transformado entende que Deus é Deus Pai, Abba Pai, Ele é Pai. Quem foi padronizado no mundo está dizendo que menino pode usar calça apertada, falar como menina, agir como menina, mas quem foi transformado sabe que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Eu estou falando para transformado aqui nessa noite. Eu estou falando para transformado porque não vão deturpar a nossa mente. Não vão deturpar. Enquanto nas universidades pregam mentiras satânicas para desvirtuar a mente. Irmãos, gente na igreja, batizado, renovado, lavado no sangue de Jesus, entra na universidade, aí na porta de saída já não crê mais em nada. Já não crê mais em batismo, já virou ateu, já virou gnóstico, não quer saber mais de nada, vai para lá, vai para cá, já foi levado por qualquer vento de heresia, porque entra por aquelas portas, sofre uma lavagem em sua mente, e aí o que o mundo faz? Coloca no modelo, porque para fazer parte do grupo, tem que estar no modelo. Para fazer parte do grupo, tem que pelo menos ter fumado. Para fazer parte do grupo, tem que ter bebido. Para fazer parte do grupo, tem que pelo menos pegar mais 4, 5 aqui da sala de aula. Para fazer parte do grupo, tem que ter feito alguma coisa. Aí sim você é aceito. Mas quem tem a mente transformada entende que separação, santificação é algo que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Quem é transformado está dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvação daquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Essa noite é um ponto de ignição na vida de alguém que veio para receber essa palavra ainda sobre santidade. O diabo não vai roubar a tua coroa. O diabo não vai roubar a tua coroa. Se levante com a bandeira dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Aos transformados, aqui eu já encerro. Aos transformados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Transformados, atenção, transformados. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí essa parte do texto é legal, porque Tomé de fato pensa que é um caminho físico. Ele olha: aonde é, Jesus? Aonde é que a gente tem que ir? É numa sinagoga? Que caminho é esse? Jesus está dizendo: vocês sabem para onde vou e vocês conheceis o caminho. Aí Tomé diz: não sei que caminho é esse. É onde? É na sinagoga ali? É na igreja lá? É por ali? O texto continua: e disse-lhe o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer saber onde é a sinagoga? Você quer saber qual é o lugar? Você quer saber qual é a igreja? Você quer saber quem é a irmã da revelação? Você quer saber quem é o irmão da profecia, do Face? Você quer botar o nome no cálice de azeite? E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Segunda carta de Pedro, ele vai dizer: já desliguei. Segunda carta de Pedro, ele vai dizer: obrigado, Igor. Pega um cachorrinho mais bonito que tem. Fala o nome de um cachorrinho bonito aí. Fala aí, pequenininho. Aqui, Shih Tzu, bonitinho. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Você pega o Shih Tzu, você vai lá, dá um banho no Shih Tzu, bota um lacinho,
tá com perfume, talco, tá lá, bonitinho. Depois que ele vomitar, ele volta a comer o seu vômito. Pedro está dizendo isso, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele segue dizendo: pega um porquinho aí, porquinho, bonitinho, rosinha ainda. Você passa um talco no porquinho, passa um Johnson's Baby no porquinho, bota uma gravatinha para ficar bonito. Na primeira oportunidade, ele vai voltar para a lama. Porque não adianta você vestir. Toma a Bíblia, meu filho. Toma a Bíblia, meu filho. Toma a Bíblia. Bota esse sapato aqui, bota esse sapato aqui. Bota. Bota essa calça. Tá pronto, pode ir. Não adianta. Porque quem é padronizado pelo mundo, uma hora vai voltar para a lama e vai voltar para o vômito. Mas quem é transformado, pode nem ter a roupa que gostaria, pode nem estar vestido como gostaria, mas para o vômito você não volta mais, e para a lama você não torna novamente, porque quem é transformado tem um lugar reservado para junto do Pai. Só você que crê nessa palavra, fica de pé comigo adorando o nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, você não vai voltar para a lama e não vai tornar para o vômito. Você não vai voltar ao lugar que você veio. É mentira do diabo que você vai parar. Esta noite é um culto, um clamor do céu na tua direção, dizendo: avança, prossegue, permanece firme na palavra de Deus. Ei, Espírito, alamanacandure para cheia, candure paraia. Ei, meu Deus, teve um hino muito bonito aqui que foi cantado aqui, irmãos. Que lá em casa também minha esposa cantava muito, mas a gente só sabia só o início do hino. Então a gente só cantava o início, que é: porque pararam de falar do céu. Só que só sabia até aí. E aí eu tava varrendo a casa e ela canta mais uma vez: porque pararam de falar do céu. Me ajuda aí, por favor, as meninas, no tom aqui. E aí e ficou aquilo na minha cabeça. E eu escrevendo essa mensagem, eu falei: pô, tem que escutar esse hino. E aí eu coloquei o hino para ouvir. Por favor, pode cantar. Esse trecho, esse início aí, pode iniciar. Muitos confiam. Daqui mesmo, desse ponto. Por que pararam desse momento? Isso. De falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Acham que Teria. vem que dentro da igreja Existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder De novo, reacende o fogo. Diga! Levanta essa geração. Traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Nós vamos tornar a cantar, mas coloque a mão no seu coração, nós vamos orar nesta hora. Enquanto isso, já acha o tom com ele aí, já vai acertando aí. Mas a palavra desta noite, o clamor desta noite é: você vai prosseguir. Prossiga em santidade. Prossiga no estudo da palavra. Persevere no aprofundamento da palavra do Senhor. Porque você vai ver transformação, você vai ver Deus levantar, você vai viver as maiores experiências sobrenaturais com Jesus, no momento em que de fato nós formos transformados para a glória do nome dEle. Coloque a mão no seu coração: Senhor, nós queremos nessa hora orar a Ti, meu Pai.
Ó Deus, no nome de Jesus. Ó Senhor, no nome de Jesus, o teu povo veio nesta noite. E o tema proposto aqui, meu Senhor, foi santificai-vos. Santificai-vos. Senhor da glória, há um povo aí do lado de fora que diz que a minha geração já não é mais como antes. Dizem por aí que a minha geração já não ora mais. Dizem por aí que a minha geração já não busca mais batismo com o Espírito Santo, já não persevera em oração. Mas esta noite é um tapa na cara do diabo, mostrando que ainda existe uma juventude com a bandeira na mão, dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, provê nesta hora, meu Senhor da glória, uma unção sobrenatural, Deus amado, sobre a vida dos teus filhos. Unção, meu Senhor, encorajadora, unção desbravadora, meu Senhor, para adentrar nos piores lugares, meu Senhor, para anunciar a tua palavra, anunciar o reino de Deus, anunciar que tu és Deus, que tu és Rei, independente de onde for. A santidade vai prover, meu Senhor, o revestimento necessário. A graça vai prover o revestimento necessário. Você pode adorar o nome de Jesus aí? Erga a sua mão, declare. Reacende a chama. Erga a tua mão, declare. Diga. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Diga. Reacende a chama. Vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, porque aqui foi ministrado, meu Senhor, o que o Senhor pôs em meu coração. Por isso, ó Deus amado, em nome de Jesus, reacende, Jesus, a chama, meu Senhor da glória, a chama da santidade, a chama da palavra. Levanta, meu Senhor da glória, jovens sedentos pela oração, sedentos pela palavra, que vão avançar, ó Deus, ante as ciladas do diabo, sem temer, sem temer, sem temer, sem temer, para a glória do nome de Jesus. Você pode dar seu melhor aplauso ao nome de Jesus nesta hora, porque Ele é fiel. Obrigado.